18 de novembro de 2024, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Segunda-feira, segundou. Que alegria nos encontrarmos virtualmente para meditarmos, refletirmos a palavra do Senhor. Sintam-se bem acolhidos, vos acolho com a paz de Jesus. Desejo que seja uma semana cheia de Deus, cheia de alegria. Nós estamos, meus queridos, na penúltima semana do ano litúrgico da igreja. Eu expliquei ontem na minha homilia que o ano litúrgico se encerra com a 34ª semana do Tempo Comum, que se inicia no domingo seguinte, né? Nesse domingo próximo. Então, esse domingo próximo é o último domingo do ano litúrgico, né? Olha só, minha gente, o tempo está passando muito depressa, não é verdade? E nós vamos começar a meditar agora nesta semana e também na última semana do ano litúrgico, o texto do livro do Apocalipse de São João. Hoje, a igreja nos propõe como primeira leitura o início do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 1, versículos do 1 ao 4, capítulo 2, versículos do 1 ao 5a. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus as deu a conhecer através do seu anjo ao seu servo João. Este dá testemunho que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras dessa profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento está chegando. João, às 7 igrejas que estão na região da Ásia, a vós graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus. Colocaste à prova alguns que se diziam apóstolos e descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, começamos hoje, em comunhão com a igreja, a meditarmos o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, meus queridos, pela sua forma literária, linguagem, ele liga-se a um grupo de textos cujo gênero literário é um gênero apocalíptico, né? De maneira muito coincidente o título. Nós temos vários textos deste mesmo gênero apocalíptico. Por exemplo, o livro de Daniel, do Antigo Testamento. Nós temos, dentre os livros apócrifos, o livro de Enoque, que também é apocalíptico. E temos o próprio Apocalipse de São João, no Novo Testamento, que também consiste de um texto desse gênero literário apocalíptico.
né? Qual a característica desses textos apocalípticos? Geralmente eles apresentam uma série de visões simbólicas, de entre as quais as mais importantes neste livro do Apocalipse de São João são a de Deus sentado num trono e também a de um cordeiro de pé, como que imolado, né? João tem a pretensão de mostrar, de indicar o domínio exercido por Deus e por Jesus Cristo sobre a história humana, mesmo que não apareça. Ora, esse livro do Apocalipse de São João, meus queridos, provavelmente, ou quase certamente, foi escrito no finalzinho do século I, lá para o ano 100 depois de Cristo, né? E o autor é referenciado como sendo João, mesmo do quarto evangelho e também das cartas, que nós, inclusive, refletimos ao longo da última semana, né? Então, a obra do Apocalipse, minha gente, ela está dividida em duas grandes partes, né? Nas quais se distinguem grupos dos 7 elementos, diferentes entre si, chamados septenários, né? A primeira parte do Apocalipse contém nela o septenário das cartas às igrejas. Então, parece que Deus, pela visão, pela profecia, vai falar às 7 igrejas, né? Depois, a segunda, ao invés que aborda a interpretação profética da história, pode ser articulada. 2 grupos introdutórios, seguidos pelos septenários dos selos, das trombetas, pelas sessões dos 3 animais, vai aparecer uma mulher, o dragão e também os 7 anjos com taças. E por uma sessão conclusiva. Então, o livro é delimitado por um prólogo, né? E também por um epílogo. Meus queridos, nessa segunda-feira, nós acompanhamos, né, a leitura do prólogo e também da carta a Éfeso, tá? Da carta a Éfeso. Então hoje nós vemos essas 2 pequenas partes do texto, que é o prólogo e a carta a Éfeso. E nós vamos refletir um pouquinho desses textos. Eu estou fazendo de maneira bastante pausada, porque o Apocalipse é um texto bastante desafiador para se ler, né? Pelo próprio fato dos símbolos, né? Das significações teológicas que o texto ele coloca, né? Então, minha gente, a leitura de hoje é o capítulo 1 e o capítulo 2, o comecinho desses capítulos, tá? Vamos distinguir essas 2 sessões. Primeiro, como eu acabei de dizer, o prólogo. Nesse prólogo são anunciados o conteúdo que vai ser tratado como revelação de Jesus Cristo. Nós aqui acabamos de ouvir, né, esse prólogo, né? Olha só, no primeiro versículo, tá? Isso está no primeiro versículo. Então, Jesus Cristo, né? Ele recebeu a revelação de Deus Pai. E Jesus Cristo confiou essa revelação ao seu anjo escolhido, para que o seu anjo manifestasse essa revelação a João. João, o escritor, é quem vai ter a visão. Então João recebeu essa visão do anjo, que por sua vez recebeu de Jesus Cristo, que por sua vez recebeu do Pai, que é a fonte de toda a revelação, né? Então esse é o primeiro ponto para nós entendermos. Depois a segunda sessão é a revelação de maneira muito estrita à igreja de Éfeso, tá? Então nesse prólogo, minha gente, a primeira parte do texto de hoje, nesse prólogo, Jesus ele aparece como que um sujeito e um objeto da revelação, né? Deus ele dá a revelação a Jesus Cristo,
como eu acabei de dizer, que ele dá ao anjo, e o anjo manifesta a João, e João ele dá testemunho de Deus. A quem? Às 7 igrejas, tá? A revelação provém de um Deus que é trinitário, aquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos, para indicar a totalidade do Espírito da Santidade e de Jesus Cristo. Olha só o versículo 2. Este dá testemunho que tudo quanto viu é palavra de Deus. Esse testemunho de Jesus Cristo. Então João, ele é assertivo. Ele não tem dúvida da visão, do que ele está recebendo de Deus. Minha gente, aqui está um primeiro ponto para a nossa reflexão de hoje. Peço até desculpas, porque o estudo desse texto do Apocalipse é um estudo um pouquinho difícil, mas depois ao longo da semana, a gente vai pegando no embalo, tá? Tenha paciência. Primeiro ensinamento dessa palavra de hoje para nós, né? Nós precisamos nos tornar, minha gente, fiéis amantes da palavra de Deus. Sabe por quê? Nós conhecemos tantas coisas do mundo, nós buscamos conhecer tantas coisas corriqueiras dos nossos dias, da nossa rotina, do nosso trabalho, né? Quantos estudos, quanta gente que está se especializando em tanta coisa, não é? E às vezes o conhecimento do que é de Deus, ele vai sendo deixado para trás, ou segundo plano, né? E ora, só se pode dar testemunho quando se contempla, quando se experimenta, né? Quando se tem contato, quando se saboreia, quando se vivencia. Ninguém pode dar testemunho daquilo que não conhece, não é? Então, minha gente, primeiro ponto para nós precisamos conhecer mais a Jesus, para que conhecendo nós consigamos amá-lo, e para que amando nós sejamos um testemunho para as pessoas, um testemunho fiel, firme, um testemunho sólido, melhor dizendo, né? Por isso que é muito importante. Olha, minha gente, eu poderia gravar essa mensagem, pegar o evangelho do dia, como muitos padres fazem, e simplesmente colocar o evangelho na vida, aquela coisa de sempre, sabe? Ficar falando... tem padre, inclusive, que vai relendo o evangelho. A homilia dele é ficar relendo o que já foi lido, né? Podia muito bem fazer isso. Só que a gente precisa crescer no conhecimento de Deus, né? Você escutou até agora um pouquinho da explanação do que é o texto do Apocalipse. Pode ser que você não tenha entendido nada ainda, mas aguenta firme. Aguenta firme, venha comigo. Vamos caminhar ao longo dessas 2 semanas, essas 2 últimas semanas do ano litúrgico, e nós vamos começar a compreender as apalpadelas, pelo menos, o mistério desse livro tão bonito, tão enigmático, mas tão bonito, que mostra tanto a face de Deus. Aguenta firme, não desanime. Sabe, minha gente, a gente desiste das coisas de Deus muitas vezes. Isso não pode acontecer. Temos que ser firmes, né? No versículo 3, o escritor vai dizer assim: feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras dessa profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento está chegando, né? Ora, se eu não conheço a palavra de Deus, a vontade de Deus, a doutrina, eu não vou amar a Deus. E se eu não vou amar, eu não vou testemunhar bem. Se eu não vou testemunhar bem, ninguém vai me escutar. E felizes aqueles que escutam essas palavras e as praticam. Minha gente, a prática da palavra de Deus, né? A prática, ela é oriunda de uma experiência. Por isso que a gente precisa proporcionar experiência com Deus, para que a gente o conheça, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Nós temos que ter um catecismo na Igreja Católica em casa, aquele livro, aquele compêndio de doutrina. Nós temos que pegar a Bíblia e ler os textos da Bíblia para a gente poder aprendendo a manusear a Bíblia. Como que eu vou entender os textos bíblicos se eu nunca peguei a Bíblia na mão e nunca abri, nunca folhei a Bíblia? Se eu ainda não consigo encontrar livros,
Sabe, a gente não pode continuar, minha gente, na superficialidade. Não pode continuar. Eu acho muito legal, tem uma moça que é da minha equipe Nossa Senhora, e ela está lendo a Bíblia aos poucos, por inteiro, né? E esses tempos atrás ela estava refletindo, se não me engano, o Evangelho de São Marcos, um trecho, ela não entendeu, e ela perguntou para mim, e eu dei uma explicação breve, né? E ela está lendo a Bíblia. Claro que sempre, quando a gente acompanha a liturgia da igreja, por 3 anos, a gente quase que lê as principais etapas da história da salvação, né? Por isso que eu acho importante você que quer aprender, acompanhe essas reflexões, porque a gente faz uma exploração não somente para a nossa vida, contextualizar, mas também sempre ter alguma novidade para vocês aprenderem. Isso é importante, né? O texto continua. João às 7 igrejas que estão na região da Ásia. A vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então, João ele está dizendo assim, eu vou me dirigir às 7 igrejas. E nós vamos aprender com essas 7 igrejas, minha gente. Presta bem atenção. Nós vamos aprender. Porque cada igreja do Apocalipse vai ter os seus problemas, seus desafios, e vai ter a proposta de Deus. Olha, vocês precisam melhorar nisso. Então, é um convite a você, ao longo desses dias, vamos nos colocar dentro da experiência dessas igrejas, para nós também percebermos o que em nós precisa ser mudado a partir do que Deus ensinar a essas igrejas. Então vamos continuar aqui. João às 7 igrejas que estão na região da Ásia. Ele vai cumprimentar. E aí vem o início da carta para a primeira igreja que está em Éfeso. Né? O capítulo 2, versículo 1. Ouvi o Senhor que me dizia, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E aí ele vai falar primeiramente agora com a igreja de Éfeso. Primeira coisa, ouvi o Senhor que me dizia, escreve a essa igreja, né? Assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, o que representa essas 7 estrelas? Representa os anjos, minha gente, tá? De quem está falando? Quem é o remetente? É Jesus Cristo. Tá? Assim fala aquele que tem na mão direita 7 estrelas, ou seja, anjos. E também está andando no meio dos 7 candelabros. A figura dos candelabros são essas igrejas, de quem será falado. Tá? Deus está andando no meio dos seus. Minha gente, aqui é o segundo ponto para a nossa reflexão de hoje. Você lembra o primeiro, né? A necessidade de estudar a palavra de Deus. Agora o segundo ponto. O Senhor está caminhando no meio das igrejas, em nosso meio. Nós temos que levar essa certeza de que Deus, Ele caminha conosco, minha gente. Caminha conosco. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, está se mostrando, está se revelando, está mostrando seu projeto. Ele vem em nosso auxílio, Ele nos ajuda. A gente precisa se convencer disso. Aí o texto continua, né? Conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua perseverança. Olha só. Sei que não suportas os maus, né? Olha, minha gente, Deus, Ele enxerga todas as coisas. Às vezes nós vivemos numa situação de injustiça. Às vezes nós vivemos numa situação que às vezes a gente tem que se calar. Mas a vontade da gente era falar, era denunciar, era ser profeta. Ainda que nós não falemos, ainda que ninguém veja a verdade, minha gente, Deus conhece a nossa conduta.
Deus conhece. Ainda que pessoas te acusem, ainda que pessoas sejam injustas, ainda que pessoas digam tantas coisas sobre você que não procedem, ainda que você de fato seja frágil, concretamente e efetivamente, Deus conhece a sua conduta. Deus conhece os teus esforços. Deus conhece a tua perseverança. Deus sabe que você não suporta o mal, os males, as injustiças. Deus te conhece. Isso é o mais importante de tudo, minha gente. Deus conhece as nossas condutas, seja no privado, seja no público, seja na oculteza dos nossos segredos. Ninguém foge de Deus, ninguém foge de Deus. Por isso que é sempre uma reflexão para ver se nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus. E a palavra continua: és perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mais um ensinamento. Aquilo que agrada a Deus é a perseverança e a esperança, é a consistência, é enfrentar o sofrimento, é não desanimar. Aqui está dizendo o escritor, uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja forte, é uma igreja que se mantém intacta diante do sofrer, diante das provações. Minha gente, no fundo nós temos que nos assemelhar ao desejo, à vontade de Deus. Nós precisamos nos assemelhar à perfeição da humanidade de Cristo. E aí o texto continua, mas, ou seja, todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Olha só, abandonaste o teu primeiro amor. E aqui, minha gente, esse ponto é um ponto central da nossa reflexão de hoje. E com ele nós terminamos e concluímos. Quantas vezes nós trocamos o primeiro amor, que é Jesus Cristo, por tantas coisas do mundo, por tantas coisas que nos tiram a paz, por tantas coisas que nos tiram de Deus. Há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, ou seja, reflete, perceba o que não está sendo bom e dê passos, volte para o seu primeiro amor. Não deixe que nada te tire sua paz, não deixe que nada te tire de você mesmo, mesma. Que palavra fantástica hoje, minha gente, que palavra fantástica. Converte-te e volta à tua prática inicial, versículo 5a. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Olha só. Minha gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos nos converter para que a gente não seja expelido do candelabro, da igreja, da presença de Deus. É isso. Que a palavra de hoje tenha nos ajudado. Acompanhemos juntos ao longo dessa semana a perfeição do texto do Apocalipse de São João, para que a gente consiga crescer juntos também. Tanta coisa a gente refletiu nesta manhã, tanta coisa a gente refletiu sobre dentro desse texto do Apocalipse, Então, que isso nos sirva, nos ajude a progredirmos como cristãos. Que Deus nos ajude. Desejo a você uma fantástica semana, um excelente dia, cheio de paz e alegrias. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.